Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, eu e a Josélia, uma tarde de terça-feira maravilhosa, gostosa, nessa natureza, escutando os pássaros, um pouquinho o som da água também. E estamos aqui, nós hoje à tarde, nós vamos comentar um pouco sobre o versículo Gálatas 6, de 1 a 6, que fala que devemos fazer bem a todos. Nós vamos comentar um pouco sobre esse versículo. Espero que você goste e fique aí conosco do começo até o final. Agora eu vou ler o versículo para vocês entenderem do que nós vamos conversar, que é Gálatas capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Façam bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considerar alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não deixe-se enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, esse é o versículo que nós vamos compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, não é, Diana? É verdade. E esse versículo ele já diz tudo, né, Diana? Faça bem a todos. É um princípio, assim, de todo cristão. E por mais que a gente seja cristão, como é difícil fazer bem a todos. Porque é mais fácil fazer bem a quem a gente ama. É fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. Mas, na verdade, deveríamos fazer bem a todos, porque todos nós somos irmãos. Em Cristo, é verdade. Em Cristo, né? Mas não é, na lógica não é essa que se vê, né? A gente difícil. Ama, diz que ama, mas a gente ama mais o quê? Família, os nossos. Os nossos amigos. E Jesus já nos exortou sobre isso falando, se você faz o bem para quem te faz bem, se você ajuda quem te ajuda, o que demais você está fazendo? Porque até pessoas boas e más, até as más fazem isso. Fazem. Né? Ajudam aqueles que o ajudam. Verdade. Não é? E a gente vê muito isso na própria nossa igreja, né? Sim, que é um na lugar nossa família cristã, família né? cristã. Porque somos irmãos, falamos que somos irmãos, mas na realidade, né, é outra coisa. Não agimos como irmãos. Não agimos. Qualquer coisinha, se a pessoa fala alguma coisinha, a gente já se sente ofendido, ofende. Ofende, é verdade. E é difícil. E é uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, né? Se a gente vê alguém em pecado, alguém no caminho mal, pra gente ir lá exortar ele. Mas antes a gente também tem que examinar nós mesmos. Será que nós estamos capacitados a ir lá exortar o outro? Sem que possamos cair em tentação. A minha visão dessa palavra, sem que possamos cair em tentação, eu na minha visão, na minha, como que fala, axiologia, é porque pra gente não ser tentado em julgar o outro, porque é muito fácil a gente tentar julgar o outro, não é? É muito fácil. Então, e todo mundo quer falar a verdade, todo mundo diz, eu sou sincero, então eu vou lá e falo. Mas sinceridade sem sabedoria se torna ignorância, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Diana? Não é? E às vezes tem pessoas que gostam de falar que eu sou sincera. Não, é falta de educação mesmo, né? Exatamente. Não é só sinceridade, é a pessoa que não tem educação. Então a gente tem que tomar. Quando o apóstolo fala sobre isso, eu creio que é sobre isso, da gente não ser tentado em julgar o outro, em nos achar melhor que o outro, a ponto de dizer o que ele deve ou não. Não é? É verdade. E isso é uma coisa que nós cristãos temos que tomar cuidado, principalmente no mundo de hoje em dia, onde nós vemos muitas coisas absurdas, tanto dentro como fora da igreja. Verdade. E a gente é tentado a julgar o outro o tempo todo. Seja da maneira que ele fala, da maneira que ele se mostra, da maneira que ele se veste. Não é? É verdade.
A partir que você já entra dentro de um lugar que tem muitas pessoas, você já entra com um olhar Exatamente. de julgamento. De julgamento. Qualquer hora, qualquer coisa que a pessoa faça, você já... Queira ou não, porque é natural do ser humano. Exatamente, é natural da gente. Porque nós fomos feitos em pecado, nós temos isso na nossa carne, então é natural. Então, para a gente não cair nessa tentação, a gente tem que fazer o quê? Vigiar e muito. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Para a gente examinarmos a nós mesmos. Em vários versículos o apóstolo Paulo fala isso, examinar a si mesmo e olhar e ver. E aí ele também fala nesse mesmo versículo, se você está aprendendo algo, compartilhe com quem está te ensinando. E eu acho que isso cai bem quando ele fala, não se ache melhor que o outro, maior que o outro. Porque muitas vezes quem está ensinando também, muitas vezes não quer ensinado pelo que está aprendendo, pelo aprendiz, né? E eu acho que todos nós temos algo a compartilhar com alguém. Ninguém sabe de todas as coisas, apenas Deus. Então, nesse versículo, eu acho ele assim, muito bom, muito assim, sai de vários parágrafos, sai várias reflexões, não é, Diana? Há de não julgar, há de examinar a si mesmo, há de não querer ser melhor que os outros, há de fazer o bem a todos, os nossos irmãos da fé, ajudar a carregar o fardo um dos outros. Verdade. Tão difícil, né? Tão difícil. É difícil. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não estão numa igreja, qualquer igreja. Não estou falando de uma denominação, uma placa de igreja, mas qualquer religião. Não estão ali por quê? Porque não vê isso nos cristãos. Não vê a irmandade de Cristo. Não tem. É verdade. É verdade. E, infelizmente, né? Porque Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio ensinar a ser assim. Ele foi humilde. Foi. Tão humilde que ele deu a própria vida, ele sofreu, ele... né? Esvaziou-se de si. Ele saiu da glória para descer aqui e não ser nada. E quem somos nós, né? Quem somos nós? Para não ser nada no olhar desse mundo. Verdade. Mas no olhar espiritual, a gente sabe que ele é tudo. É verdade. Não é? E eu acho que é importante. Olha, Jo, eu vou te falar uma coisa. Faz o quê? Um mês mais ou menos. Eu cheguei, assim, com um olhar meio de querer julgar uma pessoa. Porque eu ouvi um negócio que eu achei que... no seu olhar, estava errado. Estava errado. E pode até ser verdade, né? Que esteja. Né? Mas para a pessoa, não. Não. E aí que a gente pega, mas cabe a mim julgar? Julgar. Mas aí ela está ali fazendo uma coisa inocente, de boa, né? Boa vontade dela, assim. E a gente fica julgando aquela pessoa. Fica. E aí a gente... E quem pecou mais? Exatamente. Aquele que julgou, aquele que fez o que fez, mas por inocência. E eu acho que aí que entra o que o apóstolo Paulo fala, exortai, mas cuidai para que você não caia no pecado. Muitas vezes não é no pecado de estar igual com a pessoa ou cometendo o mesmo pecado que a pessoa, mas é o pecado do julgamento. A gente tem que aprender que verdade sem sabedoria é ignorância. Então, a gente tem que ter a sabedoria de que, quando for exortar alguém, esperar que esse alguém venha pedir a nossa opinião, né? Porque senão a gente pode cair na soberba de falar, não, eu sou mais espiritual, então eu posso ir lá falar para essa pessoa. Verdade. E aí a gente acaba querendo fazer o papel do Espírito Santo e acaba caindo na nossa própria ignorância e no próprio ego. Ao invés de ajudar, a gente acaba afastando. Afastando. Não é? Isso mesmo. Então, né, Diana, que a gente possa refletir, né? A gente espera que nós, como irmãos em Cristo, possamos refletir a verdade dele, a palavra dele. Então, aprender aqui com os versículos do apóstolo Paulo, não é, Diana? Ajudar a fazer o bem a todos, ajudar os nossos irmãos em Cristo. Verdade. Não é? Ajudar a carregar o fardo, como a Diana disse, é difícil. É difícil. É difícil. Mas não é impossível, né? É difícil ser irmã de todo mundo, né? É difícil. E foi uma família pequena, já é problemática. Imagina uma família com muitos irmãos. Verdade. Mas todos nós buscamos a mesma coisa, que é o céu. O céu. Né? A gente não pode esquecer disso. E por causa disso, nós devemos muito mais ficar o quê? Nos policiando.
Porque Exatamente. não vamos deixar de perdermos o céu por tão pouco. Por tão pouco. Como Jesus disse, Né? orai e vigiai. E vigiar. Eu acho que esse tempo que a gente vive, ele é muito propício para essa palavra de Jesus. Orai e vigiai. E esse vigiar não é vigiar a vida do outro, né, Não. Tiana? É vigiar a nós A nós mesmos, mesmos. né? Verdade, Josélia. Não é? Uhum. Então, né, Tiana, a gente espera que vocês tenham Tenham gostado gostado. dessa nossa breve reflexão, da minha axiologia com a reflexão aqui nossa. E até o próximo vídeo. Até o próximo né, vídeo. Tchau, Vai tchau. ter mais. Sim. Tchau. Tchau.